amados e amadas do canal. Vamos iniciar mais um vídeo. Nós estaremos meditando na palavra, lendo alguns versículos, meditando sobre o que eles têm a falar conosco. E também vamos estar louvando. Você que gosta de louvar, de adorar ao Senhor, de ouvir o que Ele tem para falar contigo. Nesse momento, se inscreva no canal, dê o seu joinha lá, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que a palavra do Senhor possa tocar em mais vidas e mais corações, amém? Então vamos começar com a leitura da palavra no livro de Jeremias, capítulo 18 e o versículo 1 em diante. Uma palavra que para muitos é bem conhecida, mas creio que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia e ela vem trazer alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, amém? Diz assim, Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Queridos e queridas do canal, sabemos que o Senhor, nessa passagem, Ele nos compara, compara o povo de Israel, que hoje em dia somos nós também, somos filhos de Abraão, somos casa de Israel, casa do Senhor. O Senhor mandou o profeta Jeremias, profeta escolhido por Deus, a qual o Senhor falava muito com ele e enviava ele para falar com a casa de Israel, que naquele tempo também muitas vezes se rebelava contra o Senhor e após outros deuses, outros ensinamentos. E o Senhor levantou aquele profeta e disse: Olha, Jeremias, você pega e desce à casa do oleiro que eu preciso falar com você lá, falar contigo lá, trazer uma palavra a você. E Jeremias obedeceu à voz do Senhor e se dirigiu à casa do oleiro. Chegando lá, ele começou a observar o que o oleiro estava fazendo. E ele estava fazendo um vaso, fazendo algo com aquela argila, com aquele barro. E enquanto ele fazia, aquele vaso se desmanchou, se quebrou, Não sei se estava seco, se estava molhado, mas, enfim, ele se quebrou. Mas o que o oleiro fez? Ele não jogou fora aqueles cacos, aquele pedaço, aquele vaso trincado ou quebrado. A palavra diz que ele, tomando aqueles pedaços, aquele vaso que estava ali quebrado, ele veio a fazer outro vaso. Diz, lá no versículo 4. Como o vaso que ele havia feito de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso. E daí diz ainda, afirma assim, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, ele pensou, não, então vamos fazer assim, Ele teve uma ideia, vou fazer o vaso assim. Talvez pensou, vou mudar alguma coisa, já que ele se quebrou, vou fazer diferente. E com certeza ele tinha uma ideia de para que ele ia utilizar aquele vaso. Se fosse para botar água, se fosse para botar vinho, se fosse para botar, para ser um vaso de enfeite, de adorno. Ele tinha uma ideia para que ele ia utilizar aquele vaso, então ele teve que talvez fazer uma mudança para que o vaso não viesse se quebrar novamente, ele pudesse então estar utilizando aquele vaso. E naquele momento em que Jeremias observava o que o oleiro estava fazendo, o que estava acontecendo com aquele vaso, o Senhor começou a falar com ele, disse: Olha, assim como aconteceu com esse vaso, como esse oleiro fez com esse vaso, será que eu, que sou Deus, não posso fazer o mesmo com vocês, Se vocês se quebrarem, se vocês se afastarem da minha presença, dando exemplos, será que eu como Senhor, eu sendo Deus, não posso fazer com vocês da mesma forma? Aí diz o Senhor, Eis que, lá no versículo 6, na segunda parte, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E realmente, queridos e amadas do Senhor,
Nós sabemos que nós somos como um vaso, porque nós somos feitos do pó, como esse vaso estava sendo feito naquele momento. E quem nos fez, quem nos formou, né? Quem formou o homem e a mulher foi o Senhor. Então, se Ele formou, Ele é autor da vida, Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas, porque Ele não pode nos moldar, nos transformar, fazer da maneira que Ele quer. Se nós somos o barro, como, né, nas mãos do oleiro, então Ele pode pegar aquele barro e formar da maneira que Ele quiser, né? Fazer mais alto, fazer maior, fazer mais forte, fazer mais, né? Mais desenhado, mais dependendo daquilo para que Ele vai precisar desse vaso. Assim como o oleiro naquele momento, ele sabia para que ele estava fazendo o vaso, né? Assim o Senhor, Ele sabe para que Ele precisa de nós na sua obra, né? Então, tem mais um versículo que eu queria meditar com vocês, que fala mais ou menos a mesma coisa e Deus tocar no meu coração, que é lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, né? 2 Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano. Isso. E o versículo... Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 diz assim, né? Vamos começar lá do 19 para nós entendermos um pouco lá. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, ao nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, né, das coisas que não agradam ao Senhor. Santificado e idôneo para o uso do Senhor, vaso para o uso do Senhor. É o Senhor quem nos usa, né? Quem prepara o vaso. E preparado para toda a boa obra. Então o vaso está pronto, está preparado da maneira que o Senhor precisa usá-lo. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Continuando, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presas. Então aqui fala que existem vários tipos de vaso, até mesmo dentro da casa do Senhor. E uns se tornam, né, acabam se tornando, ou mesmo até por permissão do Senhor, acabam se tornando vasos para desonra. Acabam se afastando do Senhor, acabam causando contenda, né? E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser mansos, precisamos saber ensinar, saber ajudar essas pessoas, ajudar aqueles, né, aqueles vasos que estão se transformando em vasos de desonra, para que eles se levantem e venham a se arrepender e a conhecer a verdade. Muitos não porque querem, mas porque talvez não tenham o real conhecimento da palavra, uma real aproximação com o Senhor, né, acabam impedindo que a obra cresça, né? Mas nós podemos ajudá-los, né, tentar ajudá-los, colocando nas mãos do Senhor, ensinando-os, né, como diz a palavra, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão, ensinando com mansidão os que resistem. Né? Mesmo que tentem resistir, nós não podemos nos levantar contra essas pessoas, nós temos que ajudá-las, amém? Então aqui diz que não existe só um tipo de vaso. A palavra do Senhor fala sobre vaso, comparando a nossa vida como se nós fôssemos vasos na mão do Senhor, e o Senhor, Ele usa da maneira que Ele quer. Então, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, principalmente dentro da casa do Senhor, o Senhor está no controle de tudo, basta nós apenas obedecermos a palavra do Senhor
nos achegarmos a Ele nos momentos difíceis, momentos em que nós não sabemos como agir, para que o Senhor Ele venha nos dar a direção, para que o Senhor Ele venha nos dar sabedoria, discernimento, mansidão, para que não venhamos falar, né, nada que venha afastar essa pessoa, talvez até da própria igreja, ou afastar ainda mais essa pessoa do Senhor, mas para que ela medite, né, naquilo que ela está fazendo e possa vir ao arrependimento e ao conhecimento da verdade, né? E possa se aproximar do Senhor e ser vaso para a honra, ser vaso usado nas mãos do Senhor. E para isso talvez o Senhor precise quebrar aquele vaso que está ali, né, sendo usado para desonra, e fazer dele um vaso novo para a honra do nome do Senhor, amém? Então que o Senhor fale melhor em cada coração, aquilo que eu não soube explicar, e vamos ao louvor nesse momento, amém? Vou louvar o Senhor com o hino do irmão Gerson Rufino. Gosto, né, de louvar com esse hino, que também traz o título Vaso Quebrado. E os irmãos me perdoem, tive que pegar um playback na internet que eu tinha aqui, não está querendo ler, né, no computador, mas Deus vai abençoar, amém? Um vaso jogado no mundo sem valor, um vaso cheio de pecado, vazio de Deus, um vaso outrora usado, porém trincou, vazou dele toda a virtude, não mais prestou. O vaso que era uma bênção perdeu a prudência e então fracassou. Um vaso tão cheio de graça virou para o mundo e o pecado entrou. Hoje perdeu a aparência, pois é consequência do que praticou. O efeito do triste pecado, vaso abençoado em tristeza ficou. Um vaso que dentro da igreja Deus usou, era um vaso de honra, tinha valor, porém não cuidou e o pecado entrou. Não é mais um vaso de honra, vazio ficou. Porém, eis aqui o oleiro, fiel, verdadeiro e restaurador. Transforma o vaso estragado que está jogado sem nenhum valor. Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo e de muito valor. Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um que acompanha esse vídeo.
Que Deus possa tocar na tua vida, na vida das pessoas com quem você vai compartilhar, amém? Que a palavra do Senhor te edifique a sua vida, que esse louvor fale no teu coração. E compartilha, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo, fique com Deus.